Mensagem: glorioso povo de Cabinda, forças vivas de Cabinda, sociedade civil, elite intelectual, reverendos líderes das igrejas, juventude invencível, mulher incansável, ilustres chefes e notáveis tradicionais de Cabinda, caríssimos compatriotas, bom dia. Permitam aproveitar o 60º aniversário da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda para esta comunicação que devemos ao povo mártir, em nome dos valores mais sagrados que nos constituem um só povo, um território e um patrimônio cultural distinto e diferente de outros povos. Pouco importa as circunstâncias em que cada cabindês esteja passando este dia, com pleno reconhecimento a Deus vivo e todo-poderoso que assegura a resistência heroica do povo de Cabinda. Em nome da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas Cabindesas, FLECFAC, quero saudar vivamente a resistência cabindesa e reforçar o nosso apelo ao despertar patriótico, à maturidade política, mas também à leitura dos sinais do tempo no atual mundo de transformações em consequência dos conflitos geopolíticos e geoestratégicos, redefinindo as relações internacionais neste planeta onde o continente africano requer maior visibilidade e afirmação. Não em eterno vassalo, mas como verdadeiro parceiro mundial na definição das regras de desenvolvimento do planeta, em particular da África, rejeitando categoricamente a eterna condição de aluna de pais ricos, mais pobre e mais atrasada da escola, em pleno século XXI. Permitam o hábito de dizer sempre que saber identificar o seu inimigo é conhecer os seus pontos fortes e fracos para o golpe fatal, quando este menos espera. Sabemos que o nosso inimigo é um dragão de 3 cabeças, poderoso em dinheiro, em armas, em homens, em tecnologia, mas nós somos mais fortes porque estamos do lado certo da história, armados da verdade, da confiança em nós próprios, da nossa firme determinação, na esperança de que, quanto mais tempo de vida tiverem as injustiças contra o nosso povo, também dias contados terá o neocolonialismo, a opressão e a dominação na nossa terra. Cabinda é e sempre será terra dos cabindas. Valente povo de Cabinda. Segundo um ditado, algumas verdades não são boas a dizer, ao exemplo daquelas que causaram a morte de vários heróis africanos, como o congolês Patrice Lumumba, o burkinense Thomas Sankara, o líbio Muammar Gaddafi, o tchadiano Idriss Déby, o angolano Jonas Malheiro Savimbi, etc., crucificados por reivindicarem a dignidade e a igualdade de oportunidades para seus povos e a África em geral. O direito não morre enquanto existir o herdeiro que o reivindica. Os direitos do povo de Cabinda, como povo e nação, são incontestavelmente evidentes, histórica, geográfica, jurídica e culturalmente. Os cabindas são herdeiros autênticos dos antigos reinos do Congo, Ngoio e Luango,
que existiam antes da chegada dos portugueses, conforme testemunha a própria história colonial e os tratados de protetorado concluídos e assinados com a coroa portuguesa em 1885. A partir de 1933, a Constituição Colonial Portuguesa, em vigor até ao fim da época colonial, na sua primeira parte, no número 2 do primeiro artigo, confirma esta evidência histórica que legitima ao mesmo tempo o nobre combate cabindês pela autodeterminação. Os cabindas têm o direito de morrer pela sua liberdade, sabendo que a liberdade não tem preço. Para quem não sabe, o drama cabindês remonta aos anos 1850, quando são descobertos os imensos jazigos de petróleo que passam de contrato a contrato, de Portugal para a Gulf Oil Company, que mais tarde faz o passe à Chevron, multinacional com o maior capital econômico no território de Cabinda, propriedade exclusiva, militarmente controlado por Angola, que hoje é promovido primeiro país africano produtor de petróleo, com 1,6 milhão de barris por dia, acima da Nigéria. Neste preciso momento, Angola prepara-se para renovar mais um contrato de façada com a Chevron, a fim de prolongar a pilhagem do petróleo de Cabinda até aos anos 2050. Vejam de que maneira é que Cabinda, seu povo e destino foram tomados reféns de seus próprios recursos naturais, pelas quais são massacrados, oprimidos e punidos com chicotas de pobreza e de miséria. Partindo daqui, a situação econômica de Cabinda passou a influenciar a política exterior de várias potências estrangeiras, mantendo Cabinda manu militari no contexto angolano, estando totalmente indiferentes do drama secular deste povo martirizado. As injustiças contra Cabinda são manifestamente diversas. Outro exemplo, o regime angolano, entre os principais sustentos africanos da independência do Saara Ocidental, opõe-se ferozmente ao problema de Cabinda na sua própria cabeceira, sem interpelação nem das Nações Unidas, nem da União Africana. Isto simplesmente porque a ONU, cada vez mais sob influência das grandes potências, incorre progressivamente ao seu próprio descrédito, com políticas parciais de 2 pesos e 2 medidas, atropelando os princípios do direito internacional. A União Africana, por sua vez, reunindo no seu seio dirigentes africanos, maioritariamente sob influência das potências estrangeiras, tem as mãos algemadas, resignando-se em dançar ao mesmo ritmo contra os gritantes desafios de paz e de estabilidade indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social do continente. A política angolana de 2 pesos e 2 medidas sobre Cabinda tem a sua explicação. Primeiro, obedecer à tutela das potências estrangeiras, de quem é gendarme na expoliação das riquezas de Cabinda, em troca da pobreza e miséria para o território e o seu povo. Segundo, a África, sob manipulação estrangeira, permanece dividida contra ela mesma. Africanos colonizam africanos, africanos massacram africanos, e neste clima de anarquia ganham os interesses econômicos e estratégicos
dos antigos colonos. Como diz um adágio, o bajulador vive às custas do seu vassalo. Apesar do passado colonial conjunto, Angola coloniza Cabinda, o que não aconteceu com a Guiné-Bissau e Cabo Verde, depois da sua luta conjunta de libertação. O Congo Leopoldville, com o Ruanda e o Burundi, administrados conjuntamente pela Bélgica, todas essas colônias, tendo feito prova de sabedoria africana, separaram-se fraternalmente em estados independentes, hoje coexistindo pacífica e economicamente, apesar dos contraventos exteriores com a tendência de dividi-los. Vejam até que ponto é que a África ainda levanta a grossa pedra que deixa cair sobre seus próprios pés. Não há dúvidas que Cabinda, sob ocupação angolana, é vítima de uma limpeza étnica programada a fogo brando, visando, sobretudo, a sua elite. Para além da instabilidade político-militar oculta, ignorada e não levada a sério, apesar dos milhares de vítimas de ambos os lados, sacrificados nesta longa guerra de petróleo, uma economia globalmente nula, uma pobreza inumana, acentuada por discriminações multiformes e desigualdades socioeconômicas. Enfim, Cabinda é uma caça guardada, ao serviço de dívidas alheias, um território tampão, cujas riquezas são unicamente exportadas para a construção das antigas metrópoles, além de servirem ao enriquecimento ilícito dos dirigentes africanos no poder em Angola. Compatriotas, jovens cabindas, a Bíblia Sagrada diz: tudo tem o seu tempo. Hoje é tempo de colocar Cabinda acima das nossas querelas partidárias. Tempo para a mobilização patriótica e não mais para divisões. Para a defesa da pátria, que é patrimônio de todos os cabindas, sem discriminação de raça, de sexo, de região, de confissão religiosa ou de filosofia política. Saibamos que para nada nos serve o cenário onde, numa capoeira fechada, estão em disputa vários galos, quando o dono da capoeira dorme tranquilamente com as chaves no seu bolso. Como podemos observar em outras regiões africanas, a hora é para o novo combate panafricanista. Dos males denunciados, Cabinda é uma ilustração pior do que na era colonial portuguesa. A África tem hoje os olhos abertos e sabe que a independência obtida é de façada e que um novo combate emancipalista impõe-se. A guerra por procuração que decorre neste momento na Ucrânia entre a organização do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia é um mal necessário, pois ao menos traz à tona os segredos da colonização e da neocolonização em África, hoje criticados à luz do dia, ao exemplo do discurso do jovem capitão Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, na última cimeira Rússia-África, de que faço em seguida um pequeno extrato. Nós, chefes de Estados africanos, devemos parar de agir como fantoches que dançam cada vez que os imperialistas puxam nas cordas. A minha geração também me recomenda dizer que é por causa da pobreza que ela é forçada de atravessar o oceano. Mas desta vez irá marchar diante dos nossos palácios para reivindicar a sua ninharia diária. No que respeita ao Burkina Faso, há mais de 8 anos que somos confrontados com a mais bárbara e violenta forma de manifestação do colonialismo, do imperialismo
e da escravidão que tentam impor-nos. Os nossos antecessores ensinaram-nos uma coisa: o escravo incapaz de assumir a sua revolta não merece compaixão de ninguém. Não pedimos que alguém tenha piedade de nós. Fim da citação. Em outros termos, isto significa ousar lutar, ousar vencer. Ou, lá onde a vassoura não passa, a poeira não se levanta dela mesma, conforme aprendemos nos ensinamentos políticos. O único paradigma que surpreende os cabindas duvidosos e de má fé é a longa dureza da luta de libertação. Mas, para isso, também estamos preparados, pois aprendemos que uma revolução não é uma oferta festival em bandeja de ouro, mas é antes uma ação dura e prolongada. Burkina Faso, Mali, Guiné e Níger são exemplos de bravura africana e de inspiração. O ideal das primeiras lutas africanas, tendo sido traído pelos dirigentes africanos marionetas ao serviço dos interesses políticos, estratégicos e econômicos das grandes potências, em detrimento dos seus próprios povos, a juventude, sendo a força motriz das mudanças sociais, tem uma pesada responsabilidade sobre os ombros e de forma alguma saberá dormir com a consciência tranquila quando o seu próprio futuro está ameaçado. Antes de terminar, quero deixar bem precisa a nossa filosofia de combate. O nosso combate não é tribalista e muito menos racista. Somos uma sociedade africana aberta a todas as outras do mundo, sejam estes americanos, franceses, russos, italianos, alemães, chineses, israelitas, sul-africanos, congoleses, gaboneses, angolanos, etc. O nosso modo de vida e de coexistência com outros povos, tanto como a nossa política estrangeira, serão instituídos pela nossa futura Assembleia Nacional. Mas é certo que, desde já, com relação ao dever de reciprocidade, o nosso princípio é rejeitar os que são contra nós e reconhecer os que reconhecem o direito de Cabinda como povo e nação. Falando das negociações com Angola, partimos do princípio de que serão conversações políticas entre representantes de Cabinda e de Angola, na presença de Portugal, que concluiu tratados de protetorado com Cabinda, e dos Estados Unidos da América, que exploram o petróleo em Cabinda, à procura de um acordo global com vista à autodeterminação do povo de Cabinda. Agora a pergunta é: estará Angola hoje autorizada para isso? Porque é só nesta condição que será possível um diálogo com vista ao fim do conflito armado em Cabinda, contrariamente às habituais paródias e diversões. Recapitulando, considerando que o escravo incapaz de assumir a sua revolta não merece compaixão de ninguém, nós, cabindas, não temos escolha senão lutar para quebrar as algemas do neocolonialismo que nos prendem mãos e pés, todos juntos e mobilizados na ação como um só homem, porque sem a nação o povo é escravo. Repito, sem a nação o povo é escravo. Vamos refletir nisto. Eis, enfim, um primeiro passo de uma reflexão crucial, doravante aberta,
interpelando a consciência coletiva de toda a sociedade cabindesa, contanto que, tarde ou cedo, os cabindas possam também viver em paz, em segurança e na dignidade neste mundo dos vivos. Cabinda, pátria imortal, vive e viverá. Cabinda, aos 4 de agosto de 2023. Vosso servidor, Alexandre Tati Builo, presidente da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, FLECFAC. Obrigado.